Então, agora a gente segue falando da Inconfidência Mineira. O que foi esse movimento da Inconfidência Mineira? O que aconteceu e por que aconteceu? Então, vamos lá. A Inconfidência Mineira. Na segunda metade do século XVII, a economia mineradora dava os primeiros sinais de enfraquecimento. Portugal resolveu aumentar os impostos e fiscalizar por causa dos problemas de contrabando, da escassez do ouro nas minas e da fiscalização sobre as atividades empreendidas na colônia. Então, esse foi um dos primeiros fatos. Os inconfidentes, então, as pessoas que participavam desse movimento eram intelectuais, idealistas, alguns muito ricos, que queriam a independência do Brasil e a proclamação da República. Então, o que eles queriam com esse movimento era a independência do nosso país e a proclamação da República. A Inconfidência Mineira aconteceu em 1789, na cidade de Vila Rica, atual Ouro Preto, Minas Gerais. Seu principal líder era Joaquim José da Silva Xavier. Quem sabe quem era esse homem? Joaquim Tiradentes, isso mesmo. Joaquim José da Silva Xavier era o Tiradentes. Ele era o principal líder desse movimento. Os Inconfidentes não tiveram êxito, porque um de seus membros, que era Joaquim Silvério dos Reis, denunciou seus companheiros em troca do perdão das suas dívidas. Então, esse plano ele não deu certo por causa desse homem, que eu acabei de falar, que foi um grande traidor do movimento. Ele foi lá e denunciou o movimento porque ele queria que as dívidas dele fossem perdoadas. Após a traição de Joaquim Silvério dos Reis, alguns inconfidentes foram expulsos do país, outros presos, e seu principal líder, que era o Tiradentes, foi enforcado e esquartejado no dia 21 de abril de 1972. Então, olha o que aconteceu. Depois dessa traição, de Joaquim Silvério dos Reis, o que aconteceu? Muitos inconfidentes foram expulsos do país, outros foram presos, e o principal líder, como vocês estão vendo na imagem, foi enforcado e esquartejado. É por isso que no dia 21 de abril comemoramos o dia de Tiradentes, ele foi uma pessoa que lutou até o fim da sua vida pela independência do nosso país. Página 194, viu? Prosseguindo, os fatores que determinaram a Inconfidência Mineira foram a cobrança excessiva de impostos com taxas altíssimas e o decreto da derrama, expedido para cobrar os impostos atrasados, obrigando os mineradores a entregarem seus bens para saldar as dívidas. Os inconfidentes pretendiam instituir a República, fundaram uma universidade, abrir escolas e criar o serviço militar obrigatório. Então, esses eram os objetivos deles. Se caso esse movimento desse certo, a pretensão era fundar uma universidade, era instituir a República, era tornar o Brasil uma república, abrir escolas e criar o serviço militar. Então, esses eram os objetivos desse movimento. Vocês viram que foi um movimento que tinha como objetivo tornar o nosso país uma república. Foi um movimento organizado por pessoas intelectuais, alguns que eram ricos, e que o principal líder era Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Alguma dúvida com relação ao nosso assunto? Algum fato que vocês acharam interessante? Olhe, aí agora a gente vai prosseguir com a 196. Nós temos aí, primeira questão. A economia mineradora, por volta da segunda metade do século XVIII, começou a dar os primeiros sinais de enfraquecimento.
Por que Portugal resolveu aumentar os impostos e a fiscalização sobre as atividades empreendidas na colônia? Por que ele resolveu aumentar esses impostos? Por causa dos problemas de contrabando da escassez do ouro. Isso mesmo. Então, Portugal resolveu aumentar os impostos por causa da fiscalização ou por causa dos problemas de contrabando, da escassez do ouro nas minas e da fiscalização sobre as atividades empreendidas na colônia. Essa primeira questão, vocês encontram também na primeira página do assunto, viu? 194. Podem ir lá que vocês vão encontrar essa resposta e marcarem, viu? Tia, por que no seu está escrito Portugal? É erro de digitação, viu? Caso vocês encontrem alguma palavra aí com as letras assim na ordem trocada, é por causa da digitação. Ô, tia, para escrever o quê? Portugal. Essa é a primeira questão da 194, viu? Da 195. Em tia, para escrever o quê? A página, na primeira questão, está perguntando por que Portugal resolveu aumentar os impostos e a fiscalização sobre as atividades empreendidas na colônia. Aí, como resposta, você pode encontrar na 194, no primeiro parágrafo, você já encontra essa resposta. O problema de contrabando, a escassez do ouro nas minas e a profunda dependência da colônia fizeram com que Portugal aumentasse os impostos. É só isso aí que vocês podem marcar para depois responderem, viu? Indo para a segunda, nós temos pinte o quadro. Desculpa, pinte o quadro que completa corretamente a frase abaixo. Quem eram os inconfidentes? Eram intelectuais idealistas, alguns muito ricos que queriam a independência do Brasil e a proclamação da República. Muito bem. Então, o quadrinho que completa corretamente é o terceiro quadrinho, onde está dizendo intelectuais, idealistas, alguns muito ricos que queriam a independência do Brasil e a proclamação da República. Vocês podem destacar da forma que quiserem, pode pintar, pode marcar um X, pode circular, viu? O importante é destacar a resposta correta. Indo para a terceira questão, a gente tem: responda corretamente. Quando aconteceu a Inconfidência Mineira? Essa é a nossa questão. Então, quando ocorreu a Inconfidência Mineira? Terceira questão, letra A. A Inconfidência Mineira aconteceu em 1789, na cidade de Vila Rica, atual Ouro Preto, Minas Gerais. Letra B. Qual era o nome do principal líder do movimento? Então, o líder do movimento era Joaquim Silvério José Joaquim da Silva Xavier. Esse era o nome do principal líder. Letra C. Por que os Inconfidentes não tiveram êxito em seus planos? Eles não tiveram êxito porque um de seus membros, Joaquim Silvério dos Reis, denunciou seus companheiros em troca do perdão das suas dívidas. Essa foi a nossa terceira questão. Indo para a quarta, a gente tem o seguinte: qual foi o resultado da traição de Joaquim Silvério dos Reis? Após a traição de Joaquim Silvério dos Reis, alguns inconfidentes foram expulsos, outros presos, e seu principal líder foi enforcado e esquartejado no dia 21 de abril de 1972. Essa é a nossa quarta questão. A quinta questão é uma questão de pesquisa. Vocês vão pesquisar o que era a derrama. O que era derrama? Só é pesquisar e copiar aqui na nossa quinta questão.
A sexta tem o seguinte, E complete eu o lembro quadro que tem abaixo, alguma coisa no texto respondendo as sobre seguintes essa questões. derrama. Aí eu posso. Tem no texto essa Fatores que pesquisa? determinaram a Inconfidência Mineira. Então, quais foram os fatores que determinaram a Inconfidência Mineira? Essa resposta vocês vão encontrar na página 194, dentro do quadrinho azul. Dentro desse quadrinho, vocês podem encontrar todos os fatores que determinaram a Inconfidência Mineira. E quais são eles? A cobrança excessiva de impostos com taxas altíssimas, o decreto da derrama expedido para cobrar os impostos atrasados, obrigando os mineradores a entregarem seus bens para saldar as dívidas. O que eles pretendiam? Também, na página 194, no último parágrafo, vocês encontram essa resposta. A resposta do segundo quadrinho da sexta. Então, eles pretendiam instituir a República, fundar uma universidade, abrir escolas e criar o serviço militar obrigatório. Vocês podem encontrar também na 194, no final do... Eu já encontrei todas. Muito bem. Então, aí, ó, essas questões, como vocês marcaram, vocês vão ficar agora passando elas para a atividade. Uma coisa importante